Antes da gente entrar no assunto de capacidade de canal, eu vou comentar com vocês um conceito muito importante que a gente vai precisar, tá? Que é o conceito de ruído, tá? O ruído é um problema que existe na transmissão dos dados, tá? Existem três formas de ruído principais, tá? Tem o ruído que a gente chama que é o ruído térmico, tem o ruído impulsivo, tá? E tem o que a gente chama de crosstalk, né? Que é a chamada cruzada. Tá? Deixa eu falar rapidamente assim as causas desses três tipos de ruído, né? O ruído térmico é algo que a gente não consegue evitar, assim, é algo inerente à questão da transmissão de dados que utilizam qualquer meio eletrônico, elétrico ou eletrônico para transmitir, tá? Porque todos os equipamentos que a gente usa para transmitir ou para receber dados, eles têm uma placa de circuito impresso, eles têm uma eletrônica envolvida, né? Tanto no transmissor como no receptor. Então, essa eletrônica, ou seja, a transmissão dos sinais, eles envolvem, né, a transferência de elétrons, né? Os elétrons, eles se movimentam dentro dos nossos dispositivos, né? Das nossas placas de circuito impresso. Então, essa movimentação dos elétrons, elas estão associadas à vibração desses elétrons, tá? Então, quando esses elétrons eles vibram, eles geram uma espécie de ruído. É o que a gente chama de ruído térmico, né? E quanto maior é a temperatura ambiente ou a temperatura de operação dessas placas, né? Mais ruído térmico é gerado, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, num limite extremo, próximo, por exemplo, do zero absoluto, né? Que é a temperatura mais baixa que existe no universo, né? Então, quando a gente está em ambientes muito frios, os elétrons eles ficam meio que paralisados, eles ficam parados, eles não vibram mais. Então, é como se o ruído térmico ele fosse no limite, né? Ele se aproxima de zero, ou seja, ele para de ser gerado se a gente tivesse nos próximos do zero absoluto, né? Mas como a gente vive num regime de temperatura muito longe do zero absoluto, né? Então esses elétrons eles estão girando, vibrando constantemente. Então isso gera um tipo de ruído que a gente chama ruído térmico, que ele está sempre presente, tá? Esse ruído térmico, quando a gente olha ele no domínio da frequência, né? Ele tá presente em todas a faixa de frequência do espectro eletromagnético, ou seja, ele não tem preferência por nenhuma faixa de frequência, ele está presente em todas as faixas, tá? E ele tem uma característica também estatística, né? Quando você olha para a representação desse ruído térmico, né, e analisa ele de forma estatística, né, a melhor forma de modelar esse tipo de ruído é usando um modelo gaussiano, tá? Então, quando a gente chama, o termo técnico, né, estatisticamente, para representar esse ruído, a gente chama que é um ruído branco gaussiano, né? Branco por quê? Porque ele está presente em todas as faixas de frequência, e gaussiano porque a amplitude desse ruído, né, pode ser representada por uma variável estocástica, né, do tipo gaussiana, tá certo? Então, aqui, nessa figurinha aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, dados digitais para serem transmitidos, ou seja, uma sequência de zeros e uns, aí a gente representa essa sequência de zeros e uns por um sinal digital também, que é o sinal discreto, né, com dois níveis, né, nível alto com voltagem positiva, por exemplo, nível baixo com voltagem negativa. E nesse caso aqui a gente representa o bit 1 por um nível baixo e o bit 0 por um nível alto. Então toda vez que aparecer um bit 1 aqui, o nosso sinal vai estar representado por um nível 0, né?
e tem um relógio, né? Tem um clock aqui. Então, toda vez que tem uma transição de bit, né? Pode existir ou não a transmissão, a transição do nível de sinal. Aqui, ó, ele passou do nível baixo para o nível alto, porque a gente passou de 1 para 0. Agora, vejam aqui, ó, nesses 2 bits aqui, 1 e 1, né? Mesmo que tivesse um clock aqui no meio, ó, né? Tem um clockzinho aqui separando, né, os 2 bits uns, né, e o meu sinal manteve o mesmo nível, tá? Mas esse nível aqui está associado a esse bit 1, e esse outro nível aqui está associado a esse próximo bit 1, ok? Então, esse é o meu sinal digital representando esse meu dado binário. E aqui tem um ruído. Esse ruído, vocês estão vendo que tem uma variação aqui do nível dele, né? E tem umas partes do ruído aqui que tem uma amplitude bem maior, tá? Essas amplitudes maiores aqui do ruído estão mais associadas ao que a gente chama de ruído impulsivo, tá? Diferente do ruído térmico que eu falei no início. O ruído térmico é mais essa variação aqui próximo do zero, tá? Alguns para cima, outros para baixo. Então, dependendo da temperatura do ambiente, né, esse nível de ruído, ele teria uma variação mais forte ou menos forte, mas ainda próximo aqui do zero. Quando eu tenho essas zonas aqui de ruído maiores, isso aqui é ocasionado por um outro tipo de ruído que a gente chama de ruído impulsivo. O que é que pode gerar o ruído impulsivo? Também são coisas que acontecem no ambiente, no nosso entorno, né? Então, por exemplo, se cai um raio, né? Se teve uma descarga atmosférica, né? Esse tipo de coisa, de fenômenos da natureza, né? Tem associação com ruído impulsivo. Então, eles geram ali, naquele momento, ou então em alguma faixa de frequência, um ruído que é maior do que o ruído térmico, tá certo? Outra coisa também que pode gerar ruídos impulsivos, o próprio hardware que a gente usa, né, um hardware de comutação de dados, por exemplo, né, ou então relés que são utilizados, né, em alguns equipamentos eletrônicos, eles também podem gerar ruído impulsivo, né, a ignição de um carro, né, então quando você liga um carro, aquela ignição das velas ali do motor também podem gerar um ruído impulsivo. Então tem várias fontes, várias coisas que podem gerar ruídos impulsivos. E aí tem a questão que eu falei também do crosstalk, né? Crosstalk é quando você tem uma ligação cruzada, ou seja, você tem dois meios físicos que estão próximos uns dos outros, um do outro, e aí as ondas eletromagnéticas geradas pelo sinal que está sendo transmitido por um meio físico, pode interferir nas ondas eletromagnéticas do outro. E aí tem um acoplamento ali, e aí um sinal pode interferir no sinal do outro. Então, isso também pode gerar um tipo de ruído, tá? E aí, quando você tem esse ruído no meio físico que você está transmitindo, né, ele vai se somar com o sinal que você está querendo transmitir, concorda? Né, você tem o teu sinal limpinho, que foi gerado no teu transmissor, esse sinal ele vai propagar por um meio físico, seja ele com fio ou sem fio, né, e ele vai se misturar com esse ruído do ambiente, ou o ruído do que está presente ali no teu meio físico, né? E aí o que o teu receptor recebe não vai ser um negócio bonitinho, limpinho como esse aqui, tá? Ele vai ser um negócio misturado com ruído, tá certo? E qual é o papel do teu receptor? O papel do teu receptor é fazer uma amostragem desse teu sinal que recebido, né? Vejam aqui que tem essas linhazinhas azuis aqui, mostrando que de tempos em tempos o meu receptor ele vai
ele vai amostrar o meu sinal recebido para tentar identificar qual é o papel dele? Fazer uma transformação desse sinal, né, para um dado, tá? Isso é um sinal que chegou e eu preciso transformar isso para um dado digital, tá? E esse dado digital que eu vou recuperar no meu receptor, eu espero que seja igual ao dado que eu transmiti, né? Esse é o objetivo da minha transmissão, que eu tenho uma mensagem para transmitir, essa mensagem chegue correta no meu receptor, tá? Mas aí o que, é que pode acontecer? Pode acontecer do meu receptor ele se confundir, né? Porque o que é que o receptor ele vai fazer? Ele vai, no momento da amostragem, ele vai pegar o nível do meu sinal. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, ele pegou um nível que estava abaixo dessa linha do zero aqui. Então, se o nível que ele detectou foi abaixo do nível zero, ele interpreta isso como sendo um bit 1, certo? Tá vendo, ó? Um bit 1 aqui, né? E esse bit 1 aqui que eu recebi, né? Também é igual ao bit 1 que eu transmiti. Então, aqui houve uma detecção correta do meu sinal. Eu entendi que eu recebi um bit 1, né? E eu realmente tinha transmitido o bit 1. E aí ele vai fazendo isso para todos os bits. Mas acontece aqui, ó, que pode acontecer erros, né? Vamos ver esse caso aqui, ó. Esse caso, quando ele amostrou aqui, ele pegou uma amostrazinha que estava localizada por aqui, ó. Ele, tá vendo aqui o momento da amostragem? Ele pegou aqui um bit, um nível alto, tá? Nível alto está associado ao bit 0, então ele entende que ele recebeu um bit 0. Mas o que ele tinha sido transmitido, o que tinha sido transmitido era um bit 1. Aqui em cima, ó, bit 1, nível baixo. Mas só como o ruído impulsivo foi tão grande nesse momento que ele transformou um nível baixo em um nível alto. E ao fazer essa mudança, eu detectei que era um bit 0. Eu entendi que era um bit 0, mas na verdade não era um bit 0, era um bit 1, ou seja, teve erros no bit. Então vejam que o ruído ele pode ocasionar, né, erros na transmissão, né? O meu receptor ele se confunde na hora de detectar esses sinais. Então, nesse meu exemplo aqui, teve dois bits que chegaram errado. Esse bit aqui e esse bit aqui. Então, feita essa introdução, nós podemos passar agora para o assunto de capacidade de canal.